Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Tudo bem? Fábio Mendes aqui. Hoje uma live, convidei o meu querido amigo Dr. Diogo Bonifácio. E o Diogo é um cara que eu sempre quis bater um papo com ele sobre ozonoterapia e como a ozonoterapia apareceu aí na carreira dele. Então a gente vai bater um papo bem pragmático, como foi o começo dele na ozonoterapia, e deixar bem claro também para quem está nos ouvindo o quanto o ozônio otimizou o nosso trabalho. Para nós fisioterapeutas, a ozonoterapia foi aí um ganho enorme, né? E isso vai ajudar a gente a entender melhor, principalmente batendo um papo com um colega que eu respeito tanto, que é o Diogo. E ele já está aí, já mandei um zap para ele está arrumando a mesa lá para a gente entrar, tá bom? Então eu queria mandar um abraço aí para os meus amigos que estão aí, Dr. Juarez, Dr. Carlos, queria mandar um abraço também para a Daiane, todo mundo que está aí, obrigado aí pelo tempo, mas vai ser um papo bem proveitoso, porque, pessoal, a gente está numa fase que a ozonoterapia está crescendo e nem sempre, às vezes, está crescendo por um lado um pouco, né, sem padrão, sem parâmetro. E aí eu quero sempre convidar colegas que eu gosto do estilo como trabalho, para a gente poder se inspirar, né, nesses colegas. Então, porque tem muitos colegas aqui que vão participar dessa live. Alguns já têm uma experiência, outros estão começando. Então é isso aí. Eu queria também que vocês deixassem perguntas aí, tá? Porque é um bate-papo informal, mas a gente também está disposto a trocar ideias e responder algumas perguntas durante essa live, tá bom? E aí eu estou aguardando o Diogo entrar aqui para a gente poder chamar ele aí. E aí, Juarez, meu amigo, tá tudo bem aí? Vamos ver o que está acontecendo aqui, que está aparecendo um monte de coisa na minha tela. Entrando mais pessoas, é isso aí, pessoal. Tem um tempinho que eu não faço live, pessoal. E é isso aí. Estou aguardando o Diogo aqui chamar. E é isso aí. A turma que está chegando. A gente vai, para quem não ouviu, o meu convidado de hoje aqui é um querido amigo do Diogo Bonifácio. O Diogo vai contar a história dele, como que ele começou aí na carreira na ozonoterapia e quanto a ozonoterapia otimizou, né, o trabalho dele, assim como o nosso. E é isso aí, ó. O Diogo entrou. Fala, Diogão. Alô. Boa noite, meu querido. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Tá me vendo bem aí? Tô te vendo. Tá um pouquinho com eco tua voz, teu áudio. Aham. E aí, tava trabalhando até agora? Tava. Acabei nesse exato minuto. Na correria? É. Ah, então tá. Ô Diogo, na minha tela aqui tá um monte de mensagens aparecendo na minha frente. Você tá vendo isso aí ou você tá me vendo de forma clara? Não, eu tô te vendo super claro. Tá ótimo. É? Porque alguma coisa que eu apertei aqui que tá aparecendo tá aparecendo as notificações aqui. Não, tô. Não sei se tem como apagar isso. Não, Tá tudo bem, né? os convidados, são as pessoas, né, participando, né, entrando. Por mim, isso não me Ah, beleza. incomoda, não. Ah, então tá bom. Ô, Diogo, então assim, é muito difícil alguém não te conhecer, né? Porque você é um cara já dentro da ozonoterapia, já é bem conhecido, então assim,
você é um cara que dispensa apresentações. E eu, sem ficar rasgando cedo aqui, queria falar para todo mundo, para os meus alunos que estão aqui e tal, que você é um cara que eu admiro muito, porque diante de um crescimento da ozonoterapia, tudo que cresce muito rápido tem vantagens e desvantagens. Não sei se você concorda Com comigo. certeza. Às vezes cresce por estradas um pouco tortuosas e nem todo mundo tem um padrão técnico e ético muito legal. Então, o que eu decidi fazer? Por que eu te convidei? Eu queria que as pessoas... que esse vídeo vai ficar gravado aí no YouTube e que possa inspirar alguns colegas que estão querendo trabalhar com ozonoterapia. E aí, pessoal, o Diogo, falando sem rasgação de seda, mas o Diogo é um amigo muito querido, a gente se vê pouco, né? Principalmente depois da pandemia, os eventos começaram, mas é um cara que eu tenho uma admiração enorme e tenho o maior orgulho de ser fisioterapeuta quando eu vejo os seus vídeos, ou quando eu vejo... Então, Diogão, só queria deixar aí o meu elogio público, porque você é um cara que realmente eu admiro. Obrigado. E eu queria que você contasse. A sua história, como que você chegou na ozonoterapia. E queria falar para as pessoas, que muitas pessoas que vão ver esse vídeo são colegas alguns que já trabalham com ozônio e outros que vão ver de curiosidade e vão acabar assistindo esse nosso bate-papo. E como ele vai ficar lá no YouTube, eu acho que vai ser um material bacana para inspirar e para orientar os nossos colegas aí. Vamos lá, o Diogão vai contar a história dele. Hoje, até por acaso, eu fiz um post, né, falando um pouquinho da minha trajetória. Eu tinha feito 10 mil seguidores e, enfim. E aí, a pessoa que toma conta do meu marketing falou assim, vamos me apresentar, que é muita gente nova. Aí demorei tanto e só hoje já está até com 11 mil e pouco, e aí fiz. Enfim. Cara, eu sou ligado, na verdade, à educação, né? Eu venho de uma família de professores, onde todo mundo é professor, até um primo que é dentista é professor. Então, eu tentei fugir disso, mas acabei não conseguindo. Eu gosto de estar na sala de aula, eu gosto de estar trocando informação, eu gosto de estar com o aluno, eu gosto de pegar na mão do aluno. Então, a ozonoterapia entrou, na verdade, na minha vida, né? A docência sempre teve, eu fui professor muito antes de trabalhar com a ozonoterapia. A ozonoterapia entrou na minha vida mais ou menos em 2008, né? Através de um amigo médico, e trabalhava já dentro dessa área, ortomolecular, enfim. E ele era meu paciente no Pilates e na osteopatia. E um dia eu trocando uma ideia com ele sobre uma paciente, e eu falei para ele, contei o caso da paciente, ele falou que ela seria um caso excelente para a ozonoterapia. Eu olhei para ela e disse, ozonoterapia? Né? Perguntei, que eu realmente não conhecia. E ele falou, disse, a ozonoterapia. Ele me explicou. Acabou que, com o passar do tempo, eu fui conhecendo mais a ozonoterapia, comecei a praticar. Ele foi me ensinando cada vez mais e ele é um cara assim que sabe muito, muito. Eu digo assim, o que eu aprendi vem muito dele. Ele me ensinou não só aqueles protocolos, sabe, que a gente está acostumado a ver, protocolo de Madrid, né? Não, ele assim, ele tem influência, ele fala inglês fluente. E ele já trazia protocolos russos, outras coisas, sabe? Coisas bem diferentes mesmo. Então, eu tive uma boa base com ele. Depois comecei a viajar para fora, me especializando. Em 2015, a ABOS, né, a Associação Brasileira de Ozonoterapia, abriu, né, os focada para médicos, né, e tinha odontólogos ali já começando. E foi quando ela abriu e aí a gente participou. Só que naquela época, os cursos da BOS eram cursos mais ou menos feitos congressos, né? Que você só sentava ali e ficava assistindo palestras, aí entrava outro. Hoje mudou muito. Hoje tem um congresso e tem os cursos de formação mesmo. E aí... A gente saía de lá com vontade de... com vontade. Os colegas iam lá, viam que a técnica era boa, mas saíam de lá com mais dúvidas, né? Porque a gente vê tanta coisa, artigos né? científicos e prática. Enfim, e aí eu segui, né, me aprofundando cada vez mais. E a história de começar a lecionar na ozonoterapia foi assim, de amigos mesmo, amigos pedindo.
sabe? O Denis Gracioto, que é de Curitiba, aí foi juntando uma turma, sabe? E aí forma, tanto é que minha primeira turma foi aqui na minha clínica, uma turma pequena, e a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção maior. Conheci o professor Oséias, né, que dá formação em terapia neural, e ele também foi incentivando, Diogo, você não quer trabalhar? E a coisa foi fluindo, foi acontecendo. Quando eu vi, eu estava aqui. Eu estou aqui já falando para tanta gente e fazendo o que eu gosto. Mas assim, E você está onde, Diogo? hoje, Onde do Brasil que você está aí? Fala hoje para eu nós. tô, Porque nós estamos bem longe, eu estou em Minas hoje Gerais. eu tô em Belém. Amanhã eu já estou indo para São Paulo. Aí eu já vou para São Paulo porque amanhã começa amanhã não, quinta-feira começa um curso meu em São Paulo, um curso de formação, né? Então hoje eu fico me dividindo. Uhum, Eu tenho a clínica em Belém, em São Paulo eu tô Belém. atendendo, tenho um consultório que eu tô atendendo lá, na verdade no consultório não é meu, mas eu fico nos dias que eu tô lá, eu tô atendendo e fico ou ministrando algum curso ou trabalhando também na BOS, que eu também leciono pela BOS, o módulo de músculo esquelética é meu, né? Sou eu que ministro Uhum. esse tema dentro da BOS. E é isso, amigo. Então fico nessa loucura assim, fora viajando, né? Então semana que vem eu vou Sim. estar no um congresso de avanços na fisioterapia que vai acontecer em Teresina. De lá eu já vou para João Pessoa ministrar uma formação em João Pessoa. Depois de João Pessoa eu vou para São Paulo, onde eu tenho um curso com a Boys. Aí é quando eu volto para Belém. Então agora eu vou voltar para Belém só daqui a 3 semanas, né? Então por isso que eu estou atendendo muito, dando conta para deixar tudo certinho para Entendi. depois. E assim vai. É essa a vida. Diogo, você treinou alguém para te ajudar aí na clínica? Todo... Você treinou um braço direito aí para. Amigo, hoje nós temos, para você ter ideia, na minha clínica eu tenho 5 geradores de ozônio dentro da clínica. Porque assim, eu tenho o setor de enfermagem e tem a biomédica que trabalham comigo, né? Elas Uhum. trabalham no andar de cima. Eu e o Alexandre, que é o quiropraxista, fisioterapeuta, ele é quiropraxista, também trabalha com acupuntura, ele também trabalha com a zonoterapia. Aí tem a minha sala onde faço avaliação, onde Sim. faço os procedimentos também com a zonoterapia. Aí tem a outra fisioterapeuta que trabalha na dermato funcional, agora que toma conta só da parte da dermato, cicatrizes, essas coisas todas. É ela que toma conta. Então hoje a gente tem esse serviço setorizado aqui dentro. Entendeu? Eu fico muito mais com doenças Ótimo. crônicas, dor, coluna, eu e Alexandre, joelho, ombro, tudo de musculoesquelética, a gente toma conta. É aquilo, é para fazer, eu vou saber fazer, mas eu não teria tempo de fazer. E eu acho sempre que a gente, juntos, a Sim, gente chega mais longe. Né? Você sozinho pode até chegar sim. mais rápido, mas eu acho que juntos a gente chega mais longe. E eu sou muito um dia desse eu fiz meu mapa numerológico e o meu número, um deles principais assim, na minha vida é o 2. Então eu gosto de estar tudo junto, sabe? Se deixar, eu tô grudado o tempo todo, porque eu gosto de estar com as pessoas o tempo todo. Então eu gosto de estar trabalhando, eu Isso gosto de aí. trabalhar em equipe. Isso para mim É. Eu sou o contrário do ozônio. O ozônio é instável, né? Ele logo separa, não, eu sou estável. Eu gosto da coisa estável. Diogo, eu queria que você me ajudasse a entender, assim, o tema do nosso bate-papo aqui é ozônio, uma revolução na prática clínica do fisioterapeuta. Eu falo isso, uma revolução, e olha que eu não gosto de dramatizar muitas coisas, mas às vezes quando a gente vai analisar aquela fisioterapia lá que a gente formou, eu formei há 21 anos atrás, e fiz especialização em acupuntura e tal, e a acupuntura já é uma otimização na fisioterapia, a gente agora, o que me chamou a atenção quando eu aprendi ozônio foi realmente que a gente consegue ir mais rápido naquilo que a gente já fazia e consegue fazer coisas que a gente não tinha resultado. Por exemplo, hérnia de disco, artrose de joelhos, algumas tendinites que são refratárias, que você já sabe que tem tendinites que, né, hoje, depois que a gente conhece terreno biológico, inflamação sistêmica, Uhum. isso fica um pouco mais, uma ferramenta melhor para a gente trabalhar. E me ajuda a entender por que alguns colegas, diante de tamanha otimização que a ozonoterapia nos dá, porque alguns colegas insistem e ainda insistem em relutar contra uma técnica que seria bom para todos, é bom para a profissão, é bom para a gente. Eu queria te fazer uma pergunta.
o que que mudou antes da ozonoterapia, os casos de artrose de joelho e hérnia de disco, que a gente ficava ali, né, fazendo o melhor, e às vezes mesmo fazendo o melhor, aquilo ficava arrastado e tal. É, E a gente percebe nitidamente. O que me faz entender o que passa na cabeça de alguns colegas, são pessoas bacanas, que conhecem muito. é, Você já fez essa pergunta? é, sim. Você já se fez essa pergunta? O que acontece é o seguinte. Vamos começar lá do começo, né? Que você fez uma pergunta, na verdade foram duas. Eu É, acredito que o grande avanço, né? A ozonoterapia consegue dar um passo muito largo, né? Consegue nos trazer um avanço muito rápido na questão da reabilitação, da, da fisioterapia, porque hoje, não só a ozônio é uma dessas ferramentas que está vindo com muita força, mas hoje a gente está mergulhando, Fábio, em, em um mundo micro, tá? Micro, porque eu só pensava no macro, né? Só pensava em fibras musculares, né? Movimento, tudo que fosse, né? Muito articulado. E esqueci, e a gente acabou esquecendo de que a gente precisava entender desse micro, né? Desse micro, quando eu falo desse mundo celular, desse mundo biomolecular, né? sim, Então, a medicina toda avançou muito para isso. Então, por mais assim que a gente tivesse o laser lá atrás, né? Que o laser veio com muita força antigamente, depois ele sumiu também, foi deixado de lado. Hoje ele está voltando com muita força, né? Porque já se sabe dos efeitos sim, que o laser vai ter, a luz vermelha vai ter na célula, na reparação tecidual, e está comprovado isso. Então, o ozônio, ele também vem sim, somando, e quando a gente para explicar, tem uma vez eu falando para um amigo meu que é até da Sonaf, e ele perguntou, Diogo, eu não estou entendendo, ele com um certo bloqueio, né? Porque falam muito mal, eu comecei a explicar toda a bioquímica que acontecia. Aí ele parou, me olhou e disse, cara, mas isso acontece também com laser. Eu digo, pois é. Ele disse, entendi agora. Então, assim, eu acho que a maior resistência das pessoas está no fato de ter uma agulha e uma seringa. Tá? Porque se você não tivesse uma agulha e uma concordo, seringa, né? Agulha nem tanto, porque a gente tem a acupuntura, tem concordo. o dry needling, todo mundo aceita. Mas quando colocou-se ali uma seringa do outro lado, isso daí tem problema, entendeu? Mas assim, então, o avanço que a gente consegue ter é muito maior com a ozonioterapia, porque a gente vai dar condições bioquímicas, né, molecular, para aquele músculo dar uma resposta. A gente está trabalhando a um nível celular, onde a gente está Grande ponto. conseguindo ativar óxido nítrico, aumentando vascularização, aumentando enzima como 2,3 fosfoglicerato, que vai favorecer essa vascularização. A gente está A conseguindo entrega, a de entrega de oxigênio oxigênio, na a célula, gente está sim, conseguindo agir, acelerando cicatrizações, estimulando fatores de crescimento ali, né, epitelial. Então, quando a gente consegue ter tudo isso a nível micro, o teu macro vai dar uma resposta muito mais rápido, né? E eu estou falando não só de cicatrização, de reparação de tecido, eu estou falando até mesmo de gás, de movimento, de performance, seja no emagrecimento, na estética, que a gente também consegue alcançar com a ozonoterapia, por uma questão de anti-inflamatória que vai acontecer, acelera o metabolismo. Eu tenho pacientes que, por exemplo, vêm se tratar na clínica por dor. Eles são praticantes de atividade física. Quando eles sim, começam a fazer a ozonoterapia sistêmica, o que acontece? Eles falam, Diogo, eu estou correndo muito mais, eu tenho muito mais energia, sabe? Eu tenho muito mais disposição. Acaba meu treino, eu ainda estou bem. Antigamente eu já estava cansado. Por quê? Porque a gente está melhorando a condição a nível de função mitocondrial, sim, entrega de energia, aumento de energia, adenosina trifosfato. Você está entendendo? Então, assim, quando a gente pensa que outras terapias também já faziam isso, né? Eu falei do laser, a própria câmara hiperbárica é uma coisa que eu sempre coloco. A câmara hiperbárica, o que que é? sim, Oxigênio. E tá tudo bem, ninguém se incomoda, tá tudo certo, maravilhoso, é ninguém se aceito. incomoda. Mas quando você coloca ali um gás, ou que você tem que fazer retal, ou tem que fazer com uma agulha e uma seringa, isso parece que vira um bicho-papão, né? E eu acho que as pessoas deveriam É, simplificar.
mais na cabeça delas para entender que o efeito vai ser o mesmo, que se um pode, por que o outro não pode? Entendeu? Então, assim, eu acho que o grande Sim. avanço é a gente conseguir ter uma melhora macroscópica, mas porque atingimos a nível microscópico, tá? Então, esse é o grande ponto. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade tão grande que você falou, que quando a gente começa a estudar terreno biológico, ozônio, função mitocondrial, eu já falo de mitocôndria há muitos anos, tem um congresso internacional de estética da doutora Ludmila Bonelli, Sim. há 11 anos atrás, eu dei uma palestra lá chamada mitocôndria na pele, mitocôndria no processo de reparação da pele. E aí, quando eu comecei a falar isso, ela tinha, esse congresso agora acho que ele não mais acontece. E aí ela me ligou, falou, Fábio, eu estou querendo que você palestre lá no meu congresso. Aí era o primeiro, era o nacional, era o internacional. Aí pensa alguma coisa e me fala. Aí a gente que já começa a estudar dentro dessas práticas integrativas, o ozônio, né? E aí eu pensei, vou falar de mitocôndria. Vou falar de mitocôndria no processo de reparação da pele. Esse foi o título. E quem entrar lá no... E aí, a princípio, eu falei assim, será que as pessoas estão preparadas para ouvir isso? Mas aí, com a didática certa, estão preparadas. E eu falei isso. A princípio, o título não atraiu ninguém. Porque na época, 11 anos atrás, ninguém se falava em mitocondriopatia. Ninguém se falava. Então, assim, mas a partir do momento que eu também tive sempre envolvido em educação, né, ajudei a montar um curso de pós-graduação em acupuntura aqui perto, a 212 quilômetros da minha cidade. E aí, Diogo, pensando sempre nisso, olha o que eu adquiri, o que eu comprei, olha só. Isso aqui é uma célula. E por que eu pensei nessa célula? A nossa intervenção a nível celular é tão importante que eu tenho que mostrar isso, falar é pouco, né? E aí, cara, eu pesquisando na internet, eu tenho um programa de tratamento de fibromialgia aqui, que já tem alguns anos e tal. Ele dura 6 meses. Ele dura 6 meses. Ele envolve hipertermia, ele envolve detoxificação, desparasitização, toda aquela parte de tratamento de terreno biológico, ativação mitocondrial. Eu sou especialista em acupuntura, a gente usa também. E aí eu comecei a perceber que uma das maiores frustrações que eu tinha era um tratamento ruim para fibromialgia. Não é que o tratamento era ruim, os resultados eram ruins, mas não era só porque era comigo. Era ruim para todo mundo e comigo não era muito diferente. Mas eu já gostava muito de suplementação de ortomolecular. Então eu percebia que assim, com a ortomolecular eu conseguia um diferencial. Conhecer terreno biológico para mim foi muito bom, cara, mas quando nós começamos com a ozonoterapia sistêmica, que eu uso aqui, você sabe que eu gosto muito da ozônio retal para gerar menos polêmica, né? E já é polêmica, mas a ozônio retal gera menos um pouco. Isso foi absurdo, a diferença foi absurda. Então, essa célula, ela tem a membrana e ela destaca a mitocôndria aqui, ó. Olha que bacana. Justamente para ilustrar isso que você falou. A maior libertação nossa enquanto fisioterapeuta é que a gente começou a entrar a nível micro na célula, a gente começou a entender melhor o que é desbiose intestinal, o que é inflamação intestinal, o que é... Enfim, toda essa questão, aí nós começamos a nos sentir profissionais mais completos, que a gente poderia ajudar esse nosso paciente no nível mais profundo, né? E o ozônio é uma ferramenta perfeita para isso, né? E com relação às dores, agora teve um congresso avançado, que você sabe que eu participo do time lá do Instituto do professor Vilfredo, né? O primeiro curso que eu dei com o professor Vilfredo, porque na época, igual você falou, a BOS não nos aceitava enquanto alunos, né? E aí, o meu tutor, quem me ensinou ozonoterapia foi o professor Vilfredo, e porque eu comecei lá atrás com a máquina de hidrocolonterapia que eu comprei do professor Carlos Naldi em 2006. E aí, só que ele falava muito pouco de ozônio, muito do processo de limpeza intestinal. Você dividiu a sua história, falar a minha um pouco também. E aí a gente foi, depois de um ano e 2, eu falei, caramba. Aí eu comprei também na internet uma banheira de hidrozônio, comecei a ver que estava acontecendo algo diferente ali. Além das limpezas intestinais, eu percebi que tinha algo a mais
E aí, enfim, depois que eu conheci o professor Wilfredo, ele me orientou, me deu alguns materiais e a coisa cresceu. Né? O professor Laí Ribeiro começou a falar disso também, a coisa cresceu. E aí, cara, que foi o grande ponto. Eu acho que te motiva e me motiva também a gente sair de casa, ir para São Paulo, ir para São José dos Campos, no meu caso, ir para o Rio de Janeiro, dar aula fora, a gente poder levar isso que a gente acredita tanto, que revolucionou a nossa prática clínica. Eu acredito que essa palavra revolução, não estou exagerando, porque realmente o que nós fazíamos com o paciente com artrose de joelho, com a fisioterapia comum, Diogão? Fala para mim como que era o seu resultado antes e depois da artrose de joelho, lá vindo do conceito de fisioterapia convencional, para os nossos colegas entenderem o quanto a ozonoterapia... Eu tenho uma frase que eu falo nos meus cursos, é o seguinte, olha, se a ozonoterapia fosse só, exclusivamente para tratar artrose de joelho, já justificava a gente aprender essa coisa. Com certeza, é um dos resultados que a gente tem mais rápido. Fala para os colegas ouvirem. Na verdade, assim, eu nem sei falar da convencional, porque eu nunca fui convencional. Eu nunca trabalhei com a fisioterapia convencional. Então, eu sempre fui meio fora da curva, né? Sempre fui fora da casinha. Isso desde a faculdade, sempre, tudo que eu me interessava era meio que diferente, mas era porque era o que eu gostava, era o que eu acreditava. O paciente chegava na minha frente, ele só trabalhava com osteopatia, e pilates, e RPG, terapia manual, e assim, eu já tinha uma avaliação enorme sobre a sudorese, sobre o sono, sobre o intestino, sobre sonhos que ele tinha tido. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. Isso não entrou na minha vida por conta do ozônio. O ozônio, na verdade, quando ele surgiu, acho que é por isso que quando eu estou dando uma ferramenta a mais. Uma ferramenta a mais, e que, claro, somou muito, com certeza, somou muito, porque ela já vinha para corroborar com tudo aquilo que eu falava, né? E acho que por isso que foi uma paixão tão grande. Fantástico. Mas, na verdade, eu já trabalhava com tudo isso. Acho que é por isso que quando eu estou dando a formação em ozonoterapia, eu falo, meu Deus, eu venho fazer o curso de ozonoterapia, eu saio daqui com muito mais, porque, assim, é tanta coisa que vou passando ali dentro, de anos e anos e anos e anos que já estavam na minha vida, entendeu? Então, assim, de falar da convencional, eu nem vou saber de falar da convencional, porque, assim, eu já estava trabalhando com muitas outras coisas, mas, assim, o que eu posso te dizer é que com a ozonoterapia, os ganhos que eu tinha, mecânicos, né, de função, diminuir a dor do paciente, eles foram potencializados muito mais com a ozonoterapia, porque eu conseguia fazer, a gente consegue fazer ali a aplicação local, que ela por si só já dá um efeito muito grande, né? Por tudo que eu falei anteriormente aqui, os efeitos biomoleculares e tudo mais, mas também quando a gente entra com uma ação sistêmica, a gente sabe que artrose, que artrite, eles vão ter fatores, né? Tem fatores autoimunes aí, e que se você não trata disso de forma sistêmica, sim, você pode até chegar lá adiante, mas você vai demorar muito mais tempo. Né? E quando você entra potencializando, dando condições para o teu corpo responder de uma forma muito mais rápida, né? Regenerando ele lá de dentro, fazendo toda essa modulação, isso vai ser muito mais rápido, isso vai ser muito melhor. Então, assim, a ozonoterapia... E assim, tanto é que eu digo que quando eu comecei, aí era assim, né? Eu brinco que a gente tem essa crença do número 10. Quantas sessões? 10, né? 10 sessões. E aí, com a ozonoterapia, o joelho, eu colocava 8 sessões. 8 sessões eu vi que era muito. Hoje em dia, o meu protocolo que eu coloco para joelho são 6. Eu combino já com o paciente com 6 aplicações. Porque a gente, na segunda, ele já diz, eu ainda preciso vir. Você tem certeza que ele já está assim, sabe? Porque é muito rápido. Agora, claro que eu entro com a ozonoterapia, mas eu nunca abandono a cinésio. A cinésio é a minha paixão, né, de carteirinha. Então, assim, eu sempre associo, é o que eu gosto de deixar claro, a ozonoterapia é uma terapia complementar. Ela não é substitutiva a nada, tá entendendo? Ela é um complemento e um ótimo complemento. Então, a gente tem que fazer uso disso, sim, mas ela no lugar dela. Né? E a célula agradece, né? Com certeza. Ô, Diogo, deixa eu te contar o que
o que aconteceu comigo no curso passado, eu fui dar o curso lá em São José dos Campos, aí o professor Wilfredo falou assim, Fábio, tem um paciente para você atender. Na hora que eu fui atender o paciente durante as aulas práticas, né, a gente convoca algumas pessoas, alguns colegas Uhum. do time lá, e aí veio tratar comigo o querido Dr. Coimbra. Sim, Dr. Coimbra, 90, mais de 90 anos. E aí a gente fala muito nos nossos cursos, hoje eu já ampliei o curso para 3 dias, porque eu começo a falar um pouco mais de terreno biológico, sim, eu coloco um pouco mais algumas outras ferramentas, como você falou, sim. né? A gente usa também a fitoterapia, alguns conceitos básicos de ortomolecular, algumas terapias que são sinérgicas ao uso do ozônio. A gente não faz só o ozônio, né? O ozônio é uma ferramenta Uhum. que veio para acelerar muito o processo e é uma ferramenta fácil de trabalhar com ela, ela é rápida, mas aí eu sempre falo com eles do terreno biológico. Aí tive a honra chegou lá, era o doutor Coimbra, ele perdeu a esposa e ele tem uma parada lá na clínica São José dos Campos, onde ele recebia estagiários, ele atendia um número enorme de pessoas, porque ele é político também, e ele ajudava muita gente. E aí ele contou uma história, quando eu fiz a anamnese dele, fiz uma anamnese aberta para os alunos acompanhar, aí ele contou uma história, eu perguntei para ele quando que começou os sintomas de artrose no joelho. Aí ele disse, Fábio, começou alguns anos atrás, mas aí eu retirei o açúcar, o trigo e o leite, a dor parou. Aí depois de 4 anos veio e tal, enfim, com a idade. E olha só, foi a prova que eu precisava do quanto a influência na alimentação, né? O alimento ele pode ser um gerador de citocinas inflamatórias, de aumentar estresse oxidativo, Sim. né? De isso são coisas que muitos colegas nossos ouvem isso pela primeira vez. O alimento como gerador de quadros inflamatórios. Sim. E alguns também ficam surpresos de que nós não, mas como que eu vou prescrever? Eu posso prescrever um fitoterápico e tal? Eu tive uma formação, a minha história e a sua, ela é muito, muito parecida, porque eu também nunca fui convencional. Eu já saí da faculdade como especialista em acupuntura, né? Uhum. Assim, saí, fiquei mais um ano, porque na época a gente podia fazer acupuntura a partir do sexto período, né? E aí eu fiz isso, fiquei um ano e meio cursando junto, e um ano final eu fiquei no Rio para terminar lá na BAC a minha especialização em acupuntura. E nesse período, eu tive um professor que é o Dr. Alberto Bastos, hoje ele é autor de um livro, ele é apaixonado por fitoterapia, e ele me contagiou com a fitoterapia, certo? E ele foi uma das primeiras pessoas que me falou da inflamação sistêmica, né? Eu li um artigo falando assim, depressão pode ser uma inflamação? Aí onde a gente leu o artigo, viu essa inflamação, essa neuroinflamação. Então, eu te confesso que hoje a fitoterapia é algo também que alguns conceitos o conceito da ortomolecular, o conceito de tratar a célula, trate a célula, trate bem a célula, que a célula vai te dar uma saúde plena. E isso, cara, acho que é a grande libertação. E aí o doutor Coimbra, né, voltando nele, ele falou assim, olha, pessoal, aquilo que eu sempre falo, os alimentos, eles podem sim ser um gerador de processo inflamatório e pode acelerar a doença. E foi bacana, assim, tratar o doutor Coimbra lá no ambulatório do Instituto Brasileiro de Ozônio, IBO3A, foi fantástico. E ver uma pessoa, ele contou a história dele, ele, né, que faz Sim. ozônio e tal, uma mente brilhante, um cognitivo 100%, mais de 90 anos. E eu acho que, assim, os nossos colegas que vêm da formação tradicional, eles se encantam em saber que nós, agora, pela primeira vez, com adequação alimentar, sem entrar na área do nutricionista de forma alguma, mas nós temos que apontar para o nosso paciente um caminho, certo? Por isso que eu sempre tive aqui no consultório uma nutricionista funcional, apontar um caminho onde os estilos de vida, alimentação, pode sim, de forma pode ser de forma bem forte ser alimentação um caso de doença e pode atrapalhar nosso Com prognóstico. certeza. Recentemente eu tive um caso, um entorse de tornozelo que não melhorava com nada. Nós mudamos a alimentação da paciente, diminuímos o status inflamatório e aí sim a gente teve resultado. E a colega tratando muito bem tratado, mas tratando só o tornozelo.
E aí, assim, eu acho que é uma das coisas que é muito libertador para os nossos colegas entenderem que a nossa célula precisa de ajuda. Não é só o Fábio, ou o Diogo, ou o colega, ou o paciente, né? A nossa célula. Então, eu acho que é um ponto principal aí, quebra paradigmas, mas é gostoso quando a gente aprende. Peraí, então eu posso intervir a nível celular com coisas simples. Primeiro, mostrando um caminho, né, que a gente pode. Segundo, prescrevendo mesmo, fato, nós temos aí legislação para prescrever fitoterápico, nós temos as resoluções. Eu queria que você me falasse agora, né, que eu não vou tomar muito seu tempo, mas a sua rotina, enquanto essa questão de prescrições de medicamentos de livre prescrição, que ainda é um tema que às vezes incomoda alguns colegas, além da agulha, essa prescrição de medicamentos, né? E como que você tem trabalhado com isso? Como que você tem ensinado para os seus alunos? Fala para nós. Na verdade, isso já... assim que saiu, né? A gente já estava fazendo uso disso. E é algo que eu coloco na minha rotina, tá? Claro que, como você bem falou aí, a gente não deve jamais fazer o lugar de outro, né, colega. Então mas é dar um norte para ele. A gente com certeza ter a capacidade de enxergar, né? A capacidade de enxergar e dar uma direção para aquele paciente. Porque muitas vezes ele fica focado só naquela queixa, só naquele quadro dele, e nunca ninguém foi capaz de dizer para ele que ele não estava melhorando por uma questão mais sistêmica. E que, de repente, a alimentação dele, a gente tem exemplos, né, dessa questão, voltando lá para a alimentação, que pacientes que modificaram a alimentação nem chegaram a fazer fisioterapia, eles falaram assim, poxa, eu melhorei 50% da minha dor. Então, para ver como ele é um fator que realmente pode potencializar a dor do paciente, pode agravar a dor do paciente. E a questão das prescrições, isso foi uma vitória muito grande para a gente, né? E a gente saber prescrever, é por isso que eu acho interessante a gente fazer bons cursos que direcionem a gente de forma correta, de acordo com como está a legislação do nosso conselho, né? Porque tem cursos que estão por aí querendo te fazer acreditar que você pode tudo e não é bem assim. A gente tem que ter cuidado com isso, né? A Simone Gusso, por exemplo, é uma profissional que eu sempre indico o curso dela, porque o curso dela é todo montado, eu falo para todos os meus alunos, porque no curso eu já falo das prescrições, tem um capítulo só disso, mas eu falo, isso aqui é uma noção, se você quiser aprofundar, você precisa, né, fazer um curso específico disso, uma formação específica e vários outros. Eu digo para nunca parar, a gente nunca tem que parar, tem que fazer sempre vários e vários formações. Sim. Mas é Simone Gusso, Simone Gusso, né? Simone Gusso, de Curitiba. Sim. Aquela mulher ali, eu digo que ela vomita tudo. Você fala com ela sai de receita de tudo quanto é jeito, as melhores combinações, o que é proibido, o que é... Tipo assim, por exemplo, uma das coisas que ela fala no curso dela, todo mundo hoje está trabalhando muito com a questão da desparasitação. Vamos desparasitar. Porque uma coisa também que eu quero deixar claro aqui é que muita gente está vindo hoje para esse caminho, mas elas estão vindo querendo repetir a coisa. Ela ouviu, pega aquela fórmula e sai aplicando aquilo para todo mundo. E não é assim, né? A gente, por exemplo, quando eu monto, quando você monta, enfim, Karina que está aí, né, que a gente trabalha com formação, a gente monta um programa, monta um conteúdo ali para dar um direcionamento para a pessoa. Mas essa pessoa também tem que estudar. É o que eu falo, gente, isso daqui é um capítulo só de prescrição, mas não está tudo aqui, né? E você tem que entender muito bem da clínica do paciente, para você poder montar algo adequado para ele. Porque senão você vai virar, isso daqui não é receita de bolo, né? E aí ela fala, por exemplo, da questão da desparasitação. Aí todo mundo, lua cheia, você vai dar albendazol, depois você dá não sei o que. Albendazol, por exemplo, ela fala no curso dela, albendazol é prescrição médica, não é prescrição livre. Então muita gente acha que é livre. Na verdade, você pode ir lá igual ao anticoncepcional, você pode ir lá, compra, ok, tudo bem. Mas prescrever, você assinar, colocar o nome Fábio Mendes ali, aquilo dali pode ser alguém um dia quiser te sacanear,
né? Tirar onda com a sua cara, te trazer dor de cabeça. Sim, Pode sim. pegar e quer dizer, um simples albendazol, um remédio para verme, entendeu? Então, assim, é interessante as pessoas entenderem isso mais a fundo, porque eu vejo que elas também saem repetindo tudo, repetindo protocolos, repetindo, usa carvão ativado dessa forma, assim, assim, essa. E não é bem assim, sabe? Eu chamo muito a É bem assim. atenção isso dos meus alunos, porque eu gosto que as pessoas desenvolvam raciocínio clínico. E o que eu falo sempre, o que eu digo hoje, amanhã eu posso estar dizendo totalmente o contrário, porque já foi provado que não é mais daquele jeito. Ou então que tem uma maneira melhor de se fazer, sabe? Não existe uma verdade absoluta dentro da ciência, né? A ciência, ela flutua, ela é volátil, uma coisa é Concordo. hoje, mas amanhã já se descobriu outra melhor ainda. Então, ruim é quando a gente se apega a uma verdade e acha que aquela verdade é nossa e é eterna. Não é assim. A gente tem que ter maturidade e humildade para mudar. E dizer, não, olha, hoje não faço mais Sim, assim. Muita coisa que eu fazia antigamente, nossa, Fábio, nossa, tanta coisa que eu fazia, eu digo, meu Deus, eu fazia desse jeito, já não faço mais, entendeu? Mudou. Eu fui vendo a minha prática clínica, foi mostrando que daquela forma funcionava melhor, entendeu? Hoje em dia eu vejo todo mundo querendo usar, sabe, os homotoxicológicos, sem ter feito o curso da BHH, tá entendendo? Da Associação Brasileira, eu fiz o curso da BHH, sabe? Foi um curso longo. Hoje em dia as pessoas, assim, dois dias, elas acham que elas já estão sabendo aplicar Tromel e Riel, e tá tudo bem, e é só aquilo. Tem um mundo, se você é. mergulhar nesse mundo, tem um mundo de coisas. Assim como dentro da ozonoterapia, tem um mundo de coisa para a gente descobrir, sabe? Dentro dos concentrados sanguíneos, dentro de tudo que envolve a integrativa. Esse é um mundo muito encantador, mas ele também é um mundo que a gente tem que ter muito cuidado. Outro dia Muito cuidado. eu recebi uma mensagem de uma pessoa que fez o meu curso e ela disse assim: professor, eu preciso de uma dica de alguém em Fortaleza. Aí eu peguei e disse: mas o que é que você quer, né? Para ver se eu tenho algum contato em Fortaleza. Aí ela disse: não, fez o seu curso. Eu digo: não, peraí, não é bem assim. Por quê? Tem pessoas que vieram fazer a formação em ozonoterapia, assim como pode acontecer no teu curso também, que são mais ligadas, foram conhecer a ozonoterapia, mas umas são mais ligadas na área musculoesquelética, outros são ligados na estética, um em terapia capilar, né? É, Então, assim, a coisa muda muito. Aí eu perguntei: não, mas o que é que você quer? Ela: não, mas aí, quem fez o seu curso, ou então quem trabalha com... Não, não foi meu curso. Ela disse: quem trabalha com ozônio sabe trabalhar com tudo. Eu digo: não, não é assim. Entendeu? Não é assim. de Tem forma aptidão, alguma. porque na verdade Até a porque, formação de até porque é um ozônio, processo. ela vem na verdade, o resultado vai ser melhor de acordo com a bagagem que você traz. Então essa bagagem que você vem trazendo de Perfeito, anos, quando você entra com o perfeito. ozônio, ele vai somar. Então eu posso te dizer que, por exemplo, eu ensino todas as vias, todas as áreas, ok. Mas o que eu amo fazer, eu sempre falo isso, é músculo esquelético, é tratar de coluna, é tratar de ombro, é tratar de joelho, é tratar disso, tá entendendo? Vou tratar de autismo. Ok, tem protocolo, tudinho, mas eu tenho colegas que são muito mais formidáveis que eu nisso. Eu tenho colegas que são muito melhores Perfeito. é assim, e é o que eu falo assim, gente, isso não diminui ninguém. A gente tem que ter cuidado na área da integrativa, porque todo mundo acha que o fato de estar na integrativa, eu sou terapeuta integrativo, eu sou médico integrativo, Eu faço né? tudo, Eu né? faço. Não, integrativo é você ter a capacidade, a habilidade de olhar o todo desse paciente, avaliar de forma geral, né? Como você falou muito bem, saber que aquilo dali pode estar comprometido com uma questão nutricional, né? Uma questão alérgica ali alimentar. Você identificou, mas quem vai protocolar isso, quem vai trocar ideia contigo é um nutricionista, entendeu? Então, isso é Sim, ter uma visão integrativa. O integrativo não quer dizer que você saiba fazer tudo. É você ter a exatamente. habilidade e ter a abordagem integrativa. Mas a abordagem integrativa não me dá direito de fazer Exatamente. tudo. A gente tem que ter cuidado com isso. Perfeito. Perfeito. É o que eu sempre falo. Ser um profissional integrativo não é atuar tudo. A gente tem que saber, primeiro, se nós estamos capacitados para aquilo, para tudo, o tempo todo. Aprender não significa que a gente tem que agir. A gente aprendeu a ter primeiro contato. Quantos cursos nós fizemos de ozônio, quantos livros nós lemos, quantas trocas de ideias nós tivemos com outros colegas, até a gente se achar capaz de aprender, de ensinar, né? Então, assim, até hoje, eu fiz um curso recente
um curso avançado pelo Instituto Brasileiro de Ozônio, o professor Wilfredo fez online, e aí nós tivemos uma aula maravilhosa com o Dr. Aníbal Grangear, neurocirurgião argentino, onde ele esmiuçou todo o processo bioquímico, ativação ali de macrófagos tipo 1 para tipo 2, Sim. M1, M2, e onde uma bioquímica linda, que não mudou muito a técnica de aplicação, Aham. mas apurar um pouco mais o entendimento da bioquímica dá para a gente uma tranquilidade, a coisa fica mais bonita, os olhos abrem ainda mais. Então, assim, eu falo que você falou uma coisa muito bacana, que é a gente está sempre aberto a, a, a melhorar nossas práticas, né? E essa questão também de a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos alunos, né? Eu sempre ponho um pouquinho de medo neles, que às vezes é conhecimento demais quando você aprende a mexer com a célula, porém não é que não é um milagre. Às vezes a gente tem que ter muitas camadas que a gente tem que limpar até você chegar aqui. Então, assim, conhecimento demais, entusiasmo demais com conhecimento de menos, né? Aí o colega sai, às vezes, querendo tratar tudo. Eu vou tratar peronia, eu vou tratar... então, e às vezes o conselho às vezes pega no pé um pouco por conta disso, né? Às vezes o colega, porque o ozônio faz muita coisa, ele quer tratar tudo. E eu acho que dentro da nossa área de traumatortopedia, musculoesquelético, já é um universo muito grande, a gente não dá conta de tratar tudo. E eu acho que combinar, agregar, fazer essa terapia com outros colegas, eu acho que é o sucesso disso tudo, porque dentro da traumatortopedia, dentro do musculoesquelético, se a gente fizer bem feito, juntando essa noção de terapia celular, detoxificação, tratar a célula como um todo, limpar, eu acho que já é um mercado muito grande, Jô, muito Muito, grande tem mesmo. muita coisa aí, né? E E, assim, tem duas coisas. O que você está falando sobre da gente atuar em tudo. Tem uma frase que eu sempre levo, eu levei para a vida, peguei ela, levei para a vida e falo nos cursos, que o que é que vai te dar autonomia e capacidade de você fazer tudo? É você ter consciência, você sempre se perguntar, se der alguma intercorrência, eu vou saber resolver? Se você souber boa, resolver, ok, vai adiante. Mas se boa, você não souber resolver, não faz. ok. Encaminha lá para o Fábio, encaminha para o colega, encaminha, sabe? Para quem realmente vai saber, troca ideia, soma, chama um colega enfermeiro, tá entendendo? Eu vejo que assim tem... nos cursos mesmo, aí tem enfermeiro querendo fazer da parte do músculo esquelético, tem fisioterapeuta querendo fazer coisa que é muito próximo do enfermeiro. Não é que não posso, mas é muito próximo. É uma coisa do cotidiano do enfermeiro. Então, troca ideia com o outro, entendeu? E aí todo mundo soma, e Sim, principalmente o paciente, né? O paciente ganha, porque o objetivo fim é o paciente, né? Não sou eu, né? O outro, sim, a ozonoterapia é o paciente. Então a gente é o saber paciente. se a ozonoterapia naquela situação é indicado para o paciente, se eu entro agora ou não entro. E uma coisa muito legal também é a gente entender que o avanço que a ozonoterapia também trouxe para a gente, porque por ela ter uma ação tão plural, e nós somos muito plurais. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu ouvi de um professor ele dizendo assim: a fisioterapia vai ser uma profissão do futuro. Porque tudo que envolve movimento, tudo que envolve sistema músculo-esquelético, que tem movimento, diz respeito a nós. Então você vê que a gente, até o Carlos Nogales, né, que daqui a pouco vai entrar com uma live também, ele com a esposa vão falar sobre a água, soro ozonizado, e ele fala E que é um profissional fantástico, né, de uma, nossa, querido? super querido. E aí ele fala assim, esse Diogo, muito bacana, porque assim, eu não vejo nenhuma outra área, né, de nós profissionais da área da saúde como a fisioterapia, porque vocês conseguem atuar de forma muito ampla. Né? Então vai da musculoesquelética, a uroginecológica, a geriatria, a pediatria, a cardiorrespiratória, a queimados, a dermatofuncional. Então é muito amplo. Então quando a gente pega, a gente que tem tanta ação, né? E pega uma ferramenta como a ozonoterapia que atinge
da geriatria, pediatria, um dermato, a estética, né, terapia capilar, tricologia, é tanta coisa. Então a gente realmente fica com uma arma, uma ferramenta muito poderosa nas mãos, Muito né? poderosa. Então eu acho que essa habilidade acaba acontecendo para nós fisioterapeutas, entendeu? É o que a É isso Alexandre aí. está falando, que o fisioterapeuta tem muita autonomia, né? Então, mas aí lembrando que tudo que é muito poder, como diz o Homem-Aranha, né? Muito poder exige muita É, responsabilidade. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Que ele fala no filme dele lá, o perfeito, amigo. Homem-Aranha. Então, assim, em termos de avanços, eu só vejo só da gente começar a olhar para a atuação. Mostra aí a célula, Fábio, mostra aí. Mostra aí. Aqui, ó. Só da gente começar a olhar Tá para sendo isso tudo aqui. daí, começar a realmente ter que sentar a bunda e estudar, queimar a pestana e começar a entender Estudar. isso, eu acho que isso já vai nos dar um avanço muito grande e potencializar nossos efeitos, sabe? Nossos atletas, no meu paciente idoso, numa pediatria, numa reabilitação de feridas, né? Para um pé diabético. Então, isso nos dá muita possibilidade. Nos traz Sim, favorece um avanço muito grande para nós fisioterapeutas. é isso aí, amigo. Olha, a gente já vai de 1 hora de bate-papo, passa rápido, né, Já? cara? Meu Deus! E já. E você falou assim, a gente se alinha muito nessas ideias, Diogo, porque é muito poder, uma terapêutica extremamente eficiente, e a gente tem que saber que a gente tem que se permitir aprender, né? Sim, Eu lembro que lá atrás, quando a gente começa, a gente questiona, a gente vai, pisa muito no freio, a gente testa nos mais chegados, a gente começa com agulhas mais, doses menores, agulhas mais finas, agulhas mais menor profundidade. E a gente se permitiu, você chegou onde você está hoje, você se permitiu aprender, concorda? sim, sim, com E certeza. eu costumo falar isso, se permita aprender. Eu acho que o primeiro ano a gente não pode se autolimitar, mas também a gente tem que ter noção de que o processo de aprendizado ele é tempo dependente. Você faz, você observa, né? Porque a gente que trabalha com práticas invasivas, com acupuntura, desde lá da acupuntura, algumas intercorrências podem acontecer, uma reação vasovagal, uma síncope vasovagal, como ficar tranquilo sobre isso, o que é saber o time certo, o paciente chegou um pouco tenso, um pouco nervoso, ou chegou sem alimentar, ou perguntar para ele antes ao invés de chegar, deitar ele e colocar uma agulha, perguntar como foi o dia. Eu quero contar um caso para você aqui, bem interessante, e tem um paciente meu, até meu xará, ele faz ozônio comigo há muito tempo, há mais de 10 anos, e ele é um entusiasta da ozonoterapia, um grande entusiasta, se alimenta bem, cara, mais de 50 anos, ele faz atividade física. E o pai dele faleceu e teve um embate essa questão de divisão de bens, então, aquelas conversas ruins, né, que você tem que ter. Uhum. E chegou um dia no meu consultório muito estressado. E a gente sempre aprende que a ozonoterapia sistêmica, um dos pilares é o escalonamento, é começar com doses baixas, Sim, escalonando volume e dose, para que o sistema imunológico ele passe pelo processo ele passe pelo processo de aprimoramento ali, né, fugiu uma palavra que ele vai se aperfeiçoando para lidar com o estresse oxidativo cada vez maior. sim. E como esses pacientes que fazem com uma certa frequência, às vezes eu já começo uma dose intermediária, um cara saudável, rígido, Uhum. você não começar lá embaixo, já pega do meio e vai. E esse paciente chegou para mim, esse paciente que é um amigo, ele chegou para mim com um estresse emocional muito grande no dia, chegou muito cansado, que aí a adrenal vai lá para baixo, né? Consome toda a energia do corpo. E ele teve uma reação, uma dosagem mediana de insuflação retal de ozônio, teve um quadro de tremor que passou, foi tranquilo, certo? Sim. Mas eu fico imaginando, Diogo, um colega que chegou dos nossos cursos aí no final de semana, uma segunda-feira, com muito entusiasmo, começa a fazer no paciente, ele tem uma reação dessa, ou uma síncope, ou uma reação de tremor atípica, ou ele tem uma síndrome rebote de cansaço.
e o colega encaminha esse cara para um pronto-socorro, acha que está passando muito mal. Olha a situação de constrangimento que isso pode levar para a nossa profissão. Então, eu falo o seguinte, não é? Olha o constrangimento, é uma coisa que ia passar em segundos ou em minutos, mas você não, apavorado, você pega o paciente, coloca dentro de um carro, leva para o ambulatório, e aí, enfim, eu acho que isso para mim, mesmo depois de muito tempo, valorizar até os pacientes que estão já adaptados, né? E valorizar o estresse emocional, até para você fazer um ozônio, e se permitir aprender. Eu vejo que o primeiro ano do colega que não está acostumado a trabalhar com técnicas invasivas, não está acostumado a trabalhar com a terapia que mexe muito com as nossas células, é muito seguro? É muito seguro. Mas se você sair do caminho da segurança, do trajeto, do asfalto ali, da trajetória ali, você pode ter, assim, algumas intercorrências que são tranquilas. A gente hoje, quando acontece, a gente já percebe, tranquiliza, deita, afere a pressão, mostra que o paciente está saturando bem, está tudo bem. Mas isso pode gerar algum contratempo. E eu acho que se permitir, eu queria que você passasse uma mensagem para quem está começando, antes de a gente terminar. Eu acho assim, se permitir aprender. É uma técnica muito segura, né? Só para complementar o que você falou, mas é assim, não é só conhecer a técnica. Tenho falado isso muito, sabe, Fábio? Não adianta você dominar essa ferramenta se você não dominar a clínica, sabe, do paciente. Você tem que dominar a clínica. Esse é o ponto principal. Eu vejo muito que hoje as pessoas elas estão ficando muito tecnicistas, né? Eu sou muito bom nisso, sou muito bom nessa técnica, fiz essa formação, eu fiz essa, e esquece do principal, o ser humano que está na tua frente. Entendeu? Você não entende, você às vezes não sabe olhar um hemograma, você não sabe aferir sequer a pressão dele, você não sabe. Então, assim, é ouvir, é olhar, tá entendendo? Olhar mesmo. Então, assim, e aí você saber se para aquele caso, naquele dia, naquela hora, como você falou, naquele momento, vai servir a ozonioterapia. Entendeu? Então, assim, perfeito. Isso é importante. Na verdade, o meu paciente é o eixo central, ele é o ponto. O que as pessoas hoje elas fazem é inverter, elas querem colocar todo mundo dentro daquilo, tá entendendo? A ozonioterapia é o ponto principal. A terapia é o ponto principal, não sei o quê, enfim, isso é o ponto principal. Não! Ou então a suplementação. Às vezes você vai suplementar, você nem precisa. Será que ele precisa suplementar? Entendeu? Então, eu não estou falando só da ozonioterapia, estou chamando a atenção para tudo. Entendeu? Que, na verdade, é o teu paciente. É o ser humano que está ali na tua frente. Será que você precisa... Não é a técnica. Será que você precisa entrar com um injetável? Será que precisa fazer uma retal? Será que você precisa fazer uma autoimune maior? Será que precisa de uma... Não, o que é que eu preciso fazer? O que vai ser? O que será que consegue atender aquele paciente? Né? Então, assim, tanto é que eu tenho falado... eu dei essa palestra no passado, pediram para eu repetir. Eu vou repetir essa palestra dentro do congresso agora da ABOS, que vai ser um congresso totalmente online. É o 30º congresso da ABOS. E aí eu vou falar sobre intercorrências dentro da ozonioterapia. Eu fui coletando vários casos, pegando, tem artigos, tem tudo, estou mostrando lá intercorrências que acontecem. Né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E o que eu tenho para falar para as pessoas, Fabinho, é que elas façam bons cursos. Sabe, que as pessoas elas fiquem de orelha em pé, de olhos abertos, procurem o currículo da pessoa, procurem ter referência, procurem ver quem tem história. Né? Porque, assim, de uma hora para outra, surgiram, né, pipocou. Curso em tudo quanto é lugar, então a gente vê cada absurdo, você deve ver, a gente fica chocado, tá entendendo? E eu não estou falando por mim, eu estou falando pela ozonioterapia. Olha, tem uma coisa, eu tenho uma frase que diz assim, eu tenho um pensamento, na verdade, que eu penso sempre o seguinte, eu vou passar, você vai passar, todos nós vamos passar. E a fisioterapia, né, ela vai continuar. A mesma coisa serve para a ozonioterapia, vai continuar. Né? A ozonioterapia vai continuar. Então, nós estamos aqui, é o que eu digo sempre, sou eu que estou a serviço do ofício que eu escolhi. E não o contrário.
Não Uhum. é a fisioterapia que está a meu dispor, não é a ozonoterapia, não é nada. Eu estou. Eu sou, na Eu, verdade, exatamente. um, um trabalhador braçal daquilo que eu escolhi para seguir, entendeu? Então eu tenho que seguir Perfeito. esse meu ofício. Eu tenho regras com esse ofício, entendeu? E não o contrário. Eu vejo que tem pessoas querendo ser maior do que até a própria fisioterapia. Eu quero ser maior do que eu quero É ser. verdade. Não, na verdade eu estou aqui. Então por isso que eu falo sempre, gente, eu não sou show, eu não sou eu não sou showman, sabe? Eu sou professor. Eu sou professor. Só isso. Eu sou professor. E aí eu vou deixar meu legado, vou deixar minhas palavras. E então é o conselho que eu digo, pesquisem. E eu falo no meu curso, tem gente aqui que é meu aluno e sabe que eu falo isso. Gente, esse é só um que faz um curso, façam outros. Vai pegando informação de um de outro. Eu indico até curso de colegas. E eu quero falar, Eu falo isso né? também. Não fique só com o que eu estou falando. É. E outra coisa, vai ter congresso agora da BOSE, quero convidar também todos que estão nos assistindo para o CIOSES, Congresso Internacional de Ozonoterapia e Saúde Sistêmica, né, Integrativa, que vai acontecer em Salvador, de 2 a 4 de setembro. Estamos reunindo, assim, vários e vários e vários profissionais de ponta, profissionais renomados, para palestrar. O stand está ficando, assim, formidável. Estamos fechando parcerias muito, assim, tá até me dando medo, sabe, Fábio? Eu falei para Karina, tá me dando um frio na barriga porque a coisa está crescendo, a coisa está crescendo. Mas enfim, Que bom. é batalhar para fazer a coisa Pessoal, não acontecer. percam. N- Não percam. Diogo, vocês estão fazendo história aqui no Brasil e no mundo. Por quê? Nós, você tá junto. Nós, né? no- nós estamos fazendo, não no sentido assim de vai descer, mas é ter atitude. Eu falo vocês porque você, a Karina, vocês estão no processo de organização e quanta responsabilidade é isso, né? E eu queria até agradecer pelo convite, né? Assim, o Diogo, foi incrível a resposta que eu tive lá daquele primeiro evento, que a gente deu uma palestra lá sobre zonoterapia na radiculopatia lombar e Sim, cervical. Parece que o pessoal gostou muito. Eu tive vários colegas que vieram fazer o curso de imersão comigo aqui, do Brasil inteiro, coisa, de Rondônia, da Bahia, coisa boa. por causa daquele evento. Então, assim, foi muito bom. E eu acho que a atitude de assumir a responsabilidade, né? Vocês que estão na organização, tanto da escolha dos profissionais, tanto de fazer algo, né, a responsabilidade, isso é bacana. É uma semente que está sendo plantada, que já foi plantada, agora que vai fazer do Brasil, creio eu, na minha humilde opinião, na veterinária já está assim, na veterinária, o país, Brasil hoje, segundo o professor Wilfredo, é o país que mais publica artigo científico em medicina veterinária na ozonoterapia, medicina veterinária é o Brasil Odonto hoje, também está e muito eu bem, acredito né? que Odonto também está indo muito bem. o dono está muito bem. É, E eu acredito que atitudes iguais a essa, assim, de fazer eventos desse nível, vão fazer. Então, vocês que estão aqui, pessoal, eu gostaria de pedir, tem alunos aqui queridos, não deixem de prestigiar o evento, é uma oportunidade de crescimento enorme. Foi fantástico, foi fantástico. Tanto a sequência de palestras, profissionais que vocês trouxeram, é uma oportunidade de, de ir em evento aqui dentro do nosso país, um evento internacional. Né? Um preço super acessível. Eu acho isso incrível e vocês que estão na organização estão de parabéns. obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite, tá, amigo, para palestrar aqui. Palestrar já para participar desse bate-papo. Fiquei muito feliz. A gente sempre Muito combinava, nunca bom, dava cara. certo, Muito enfim, bom. acabou dando. É. E eu queria pedir os colegas também, que eu sei que tem muitos seguidores seus, de seguir a gente lá no Instagram, né, no DR Fábio Mendes, e eu sei que o Diogo tem muitos seguidores. E mais uma vez, Diogo, te agradecer, tá? Reiterar a minha admiração pelo seu Obrigado. trabalho. A gente está longe, mas a minha admiração é real, é sincera e é É honesta pelo seu mútua, é trabalho. mútua. E, colegas iguais a você me dão orgulho de ser fisioterapeuta. Tá bom? Obrigado. E aí queria dizer isso, que essa live vai ficar gravada no YouTube. Né? E a gente foi um bate-papo mesmo, que eu queria isso para a gente conversar sobre nada específico,
porque muitos colegas que já estão aqui já sabem ozônio e já estão aplicando. Eu acho que você levantou, não é a técnica, primeiro é o paciente. E qual a mentalidade que vai usar a técnica? Me preocupa muito mais quando eu ensino ozonoterapia, na verdade é um start, né? Quem sou eu para a técnica? A gente dá um start, apresenta e o paciente vai, e o colega vai crescendo junto, né? Eu sempre falo, olha, faça o meu curso, mas tem colegas que eu admiro, que já estão fazendo, e eu fico tranquilo quando alguém faz um curso seu, faz um curso da Karina, eu fico tranquilo, eu fico com paz no coração. Porque não é a gente, não é a técnica, nem é a gente, é o paciente, é a nossa observação, é a gente entender né, que a gente é só uma pecinha pequena nesse universo que é a fisioterapia, que é a necessidade do paciente, e trabalhar com ozônio dentro dessa visão integrativa e ajudar os nossos pacientes é, é maravilhoso. Né, Obrigado. e é isso aí. Eu queria Beijo te aí agradecer para Alexandre. por esse mais de uma hora aí. O Alexandre passou agora aí, deu uma mensagenzinha. Beijo aí para todo mundo. É Alexandre e a esposa, Alexandre Dourado, querido amigo, querido aluno, e vários outros aí, a Juscelane, todos os colegas que estão aqui, o Antônio, enfim, é muita gente. E mais uma vez, meu irmão. Reuni uma turma boa aí, ó. Simone entrando, a Simone Gusso entrou, falei dela. Falei de ti, hein, Simone? Fabinho, obrigado, viu, amigo? Querido, um abraço. E obrigado pelo doar um pouco do seu tempo aí. Pessoal, obrigado a todo mundo aí que ficou. E é isso aí. Vamos crescendo junto e colocando o paciente na frente, a fisioterapia na frente. E é isso aí. Com muita humildade a gente vai crescendo, né, Diogão? Isso. Boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso, querido. Boa noite. Tchau a todos. Isso aí, turma. Obrigado a todo mundo que ficou até o final. Eu sei que já está tarde, todo mundo cansado. Mas é isso aí. Queria pedir mais uma vez vocês aí para seguir a gente lá no Instagram. A gente tem um canal no YouTube, tá bom? A gente tem também um curso online que já tem feedbacks excelentes. A gente tem dentro desse curso online, a gente tem aí a gente está colocando ali mais de 30 casos clínicos comentados. E é isso aí, tá bom? Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus aí. Queria mandar um abraço principalmente para os meus ex-alunos aí, tá? O Alexandre, a Juscelane, o Antônio, que é um amigo querido, todo mundo que fez curso com a gente aqui e nos prestigiou. A Cíntia, a Karina, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus aí.